Eu sou o Gabriel, bem-vindos ao canal Recomendo Ler. No vídeo de hoje quero falar um pouco sobre todos os livros e quadrinhos do Stephen King que eu tenho aqui na minha estante. Mas antes de falar sobre cada um deles e mostrar aqui para vocês, os recados iniciais de sempre. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo. Isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Apesar de eu não trazer aqui muitos vídeos sobre o Stephen King, eu tenho aqui uma senhora coleção de livros dele, então quadrinhos que de alguma forma ele assina o roteiro, ou até mesmo obras que foram adaptadas, biografias e os próprios livros dele. E aí hoje eu escolhi mostrar aqui para vocês cada um deles, vou tentar falar em detalhes sobre cada um deles. Então o vídeo vai ser um pouco longo, mas eu quero mostrar aí toda a minha coleção, tanto de quadrinhos quanto de livros do Stephen King. Começando pelos quadrinhos, que não são muitas coisas que eu tenho aqui dele, geralmente eu já tive os quadrinhos da Torre Negra, mas acabei me desfazendo, espero aí que eles sejam lançados em novas versões, mas eu tenho aqui quadrinhos que foram publicados pela editora Darkside, e aí o primeiro deles é Creepshow, que ele assina o roteiro. Esse foi um dos primeiros quadrinhos que eu tive que tinha uma assinatura aí do Stephen King no roteiro. Gosto muito dessa obra, inclusive eu indiquei ele recentemente em quadrinhos que você precisa ler durante o Halloween. Acho que ele traz muito essa pegada de anos 50 de adaptação de filme, já que esse quadrinho foi lançado há muito tempo atrás. Aqui ele conta com ilustrações do Barry Wrightson, acho que é esse o nome, se a pronúncia estiver errada, me perdoe, mas uma publicação aí da editora Darkside. Mais duas publicações da editora Darkside, e eu acho esse aqui, The Darkman, é uma das obras mais bonitas que eles lançaram, ele que é nesse formato widescreen e que adapta aí uma poesia do Stephen King, um poema, na verdade. Então, ele é bem simples, ele tem aqui de um lado o texto e do outro nós temos uma arte meio que traduzindo aí essa história. Então foi também um lançamento bem antigo aí da editora Darkside. Deixa eu ver se tem aqui na ficha, mas ela é do ano de 2018. Então já tem bastante tempo aí que foi lançado aqui no Brasil. The Darkman, assinado aí pelo Stephen King. E o último quadrinho, eu acho que esse aqui também foi um dos primeiros lançados aqui no Brasil, que é Anne. Esse quadrinho foi lançado pela Marvel e conta com o roteiro de Stephen King também. Eu já li há bastante tempo e tem muito dessa arte característica das adaptações das obras do Stephen King, então vale muitíssimo a pena ter contato com esse quadrinho. Continuando com Darkside, eu tenho essa biografia do Stephen King que se chama Coração Assombrado, a biografia. Essa biografia que é escrita pela Lisa Hoggach, edição comemorativa de 70 anos do Stephen King, então veio nessa apresentação bem característica da editora Darkside. Então um projeto gráfico bem bonito, com pintura trilateral. Na época nem se lançava tanto pintura trilateral, mas é uma autobiografia que eu ainda não li, e aí eu gostaria de ler muito em breve para conhecer um pouco aí da vida, um pouco mais, né, da vida do Stephen King. Antes de passar para os livros tradicionais, acho que vale muito a pena falar aí sobre a Biblioteca Stephen King, que está sendo lançada pela editora Suma. Então já tivemos alguns títulos lançados nessa padronagem, que é capa dura, vem com um projeto gráfico todo diferenciado. E aí um dos meus livros preferidos do Stephen King, que é Carrie, já tem a sua versão. Esse foi o primeiro livro escrito pelo Stephen King, então tem toda uma questão de como essa obra chegou aí na editora, com a ajuda da esposa dele. Então é bem interessante, é uma história muito boa, que já foi adaptada para os cinemas, e esse projeto gráfico aqui, convenhamos, é um dos mais bonitos dessa coleção. Eu não sei se vai estar na ordem, mas eu vou mostrando aqui na ordem mesmo que eu tô com eles aqui. E aí o próximo é A Hora do Lobisomem, também
um outro clássico aí do Stephen King, tem essa apresentação toda azul e vale muitíssimo a pena. São edições que vão durar aí por bastante tempo. Essa aqui vem com algumas ilustrações e é um livro muitíssimo bacana do Stephen King. Já vi muitas recomendações positivas em relação a esse livro. O próximo é A Incendiária. Tem uma adaptação para o cinema bem questionável desse filme. E aí ele vem nessa padronagem amarela e capa dura e segue. Esse aqui tem o novo logo da Soma, eu tenho alguns com o logo anterior. E aí a diagramação não muda muito, tá? É a diagramação padrão da Soma para os livros do Stephen King, mas eu acho que o projeto gráfico chama muita atenção. E agora a metade sombria que vem nessa capa roxa, também a cor é uma das minhas preferidas. Biblioteca Stephen King, então não muda muito o que tem aqui no verso. E aí essa coleção tem como objetivo trazer aí as principais obras, né, do King para o mercado brasileiro. E eu acho que é uma oportunidade muito boa de ter edições que vão durar aí basicamente a vida toda. O próximo é o Iluminado. Eu nunca li esse livro e eu lembro que eu fiquei observando o preço dele. Comprei com preço bem razoável na Amazon, mas ainda não fiz a leitura. Então acho que é um dos mais elogiados do Stephen King. E aí ele tem essa padronagem aqui cinza. Aí como eu disse no anterior, esse aqui ainda tem o logo antigo da Soma. Eu nunca troquei e eu acho, nem sei se eles lançaram, provavelmente já lançou, né, que são livros que sempre estão em catálogo, e eu acho que o mais grosso e o calhamaço mesmo dessa coleção que foi lançada até agora é Trocas Macabras. Tem essa capa verde, é bem bonita. Então são livros muito bacanas e que ficam assim bem bonitos na estante, mas eu acho que a qualidade é realmente de se chamar a atenção. Então tem aqui Trocas Macabras do King e aqui tem esses personagens em formato de marionetes. Agora, Cujo, eu acho que o Cujo foi o primeiro a ser lançado dessa coleção, não tenho bem certeza, mas essas capas ela tem alto relevo, é meio aveludado, eu acho que não sei se é esse o termo, mas esse aqui é vermelha, se eu não me engano, eu acho que esse aqui foi o primeiro a ser lançado nessa coleção, então gente, vale muito a pena ter essas edições, de verdade. Se você é fã ou não do Stephen King, talvez esses aqui sejam os livros mais indicados da se ler. Dolores Claiborne, esse aqui foi o último lançamento dessa coleção, e eu achei que esse livro fosse um pouquinho mais grosso. Ele veio com um preço bem salgadinho, né, para essas obras do King, mas segue o padrão da coleção e tem essa capa aqui super chamativa que eu acho de fato uma das mais bonitas até então. Bom, agora vamos às edições tradicionais, que são os livros aí que acabam tendo as capas tradicionais e que já foram lançados aí há bastante tempo. Então vamos, se você fala de Stephen King e você não conhece os calhamaços que ele lançou, talvez você não conheça o Stephen King, mas aqui eu tenho a minha edição Dança da Morte. Eu comprei esse livro bem baratinho, e nós temos mais de 1.400 páginas. Eu nunca li esse livro, então tenho muita curiosidade aí em ler, mas é um dos super calhamaços aí de Stephen King. O famosíssimo It a Coisa, também outro super calhamaço nessa capa, que eu acho simples, mas muito bonita, e sob a redoma, que tem essa capa que lembra um pouco a série, e é outro super calhamaço aí de Stephen King. Então aqui, de repente, você gaste um ano só para ler esses 3 livros aqui, dependendo do seu ritmo de leitura. Um que divide opiniões
Joyland, eu tenho aqui essa edição, ainda não li esse livro, tenho bastante curiosidade de ler. Primeiro que é um dos poucos livros do Stephen King que é curtinho, então acho que vale muito a pena aí colocar na fila de leitura para poder ler. Eu tenho essa edição aqui de Pesadelos e Paisagens Noturnas, não sei se é a minha edição, mas ela é em folha branca, então acredito que anteriormente a Suma fizesse esses lançamentos em folha branca. Nunca li esse livro também. A capa é bem estilo Stephen King. Aqui um dos livros talvez mais elogiado. Eu amo esse filme, mas eu nunca... O primeiro filme, na verdade. Eu amo aquele primeiro filme, mas nunca li o livro, que é O Cemitério. Mais um super clássico aí do Stephen King que eu tenho aqui e infelizmente não li. Eu fui da bobeira de assistir aquele segundo filme que saiu do Dr. Sono. Eu não li o clássico, esse aqui, que é a continuação de O Iluminado. Então tá aqui nessa capa. Acredito que esse livro talvez saia na coleção Biblioteca Stephen King em algum momento, já que é a continuação de O Iluminado, e O Iluminado também tem a sua própria versão dentro dessa coleção. E agora uma das coletâneas de conto, né, do Stephen King, que é Com Sangue, tem essa capa super enigmática aqui. Não é as que eu mais gosto, mas dizem que faz sentido com a história. Também nunca li e quero ler. Love, a história de Lizzie. Eu acho que esse livro foi adaptado para uma minissérie pela Apple TV, talvez eu esteja enganado, mas eu gostei muito da minissérie e com certeza, mas não li o livro ainda, tá aqui para ser lido e quero fazer essa leitura aí em algum momento. Esse aqui é um livro sobre, o livro se chama Sobre Escrita, Arte e Memórias, um clássico incomparável segundo The Wall Street Journal, que é um livro mais de não ficção do Stephen King, então com dicas aí sobre escrita propriamente dito. Nunca li e sou bem interessado em ler essas obras do Stephen King que fogem um pouco ali do terror, ainda que eu não tenha nenhum problema aí em ler só os livros de terror, porque eu gosto bastante. Tem aqui o Duma aqui. Muita gente não gosta desse livro, mas foi o número 1 na lista dos mais vendidos do The New York Times, mas só de carregar o nome do Stephen King, talvez esse seja um chamativo. Mas realmente, assim, pessoas que eu sei que são bem fãs do Stephen King, que eu conheço, não têm recomendações tão positivas em relação a esse livro. Agora um livro que eu li e eu indiquei recentemente, que é Outsider. Esse livro, ele é realmente sensacional. Eu li isso aqui numas férias de janeiro, e tem aquela coisa que as pessoas gostam muito de ler, livros de terror no mês de outubro, mas eu acho que não dá para ler só os livros no mês de outubro. Esse aqui é um livro excelente, para mim é um dos melhores que eu já li do Stephen King. Leiam Outsider. Eu nunca assisti a série, mas dizem também que a série é igualmente boa, e durante as férias, quem sabe, eu assista a série. Esse aqui é um livro que eu já comecei umas 2 vezes. E assim, tava gostando. Dizem que é um livro sobre vampiro, é um livro, né, sobre vampiro do Stephen King. O Stephen King escreve vampiros de uma forma diferente. Inclusive tem adaptação para a série. Tem uma série da HBO que eu gosto muito, que adapta esse livro, que é Salem. Mas a segunda leitura que eu fiz, eu parei na página 92. Não era porque eu não estava gostando do livro, mas é porque realmente eu fui passando outras coisas na frente e eu quero realmente retornar e finalizar esse livro, porque eu gostei muito até onde eu li. Outro livro do Stephen King, talvez você não dê muita coisa, porque olha isso aqui, bem fininho, e é Ascensão, um livro sensacional. Essa edição aqui em capa dura, talvez um dos mais curtos que ele escreveu e um dos melhores que eu já li, com certeza está ali no meu top 5 de melhores livros que eu já li do Stephen King. Billy Summers também é um livro que divide opiniões, mas a maioria das pessoas também gosta, então eu tenho aqui a minha edição, que está novíssima. Eu acho que é um dos livros que com certeza eu gostaria de furar a fila, já que ele não é tão grande,
e que eu gostaria de saber porque tanta gente gosta e outros muitos não gostam desse livro. Apesar que isso me lembra um nome, não sei, me passa uma lembrança assim muito vaga que talvez seja uma música. Eu tenho ouvido uma música com esse nome Billy Summers, mas não tenho certeza, eu nunca pesquisei sobre esse livro. Esse aqui é um livro que quando saiu a série que adapta esse livro, eu corri para ler, mas não finalizei, que é Mr. Mercedes, que é eu não sei o nome da trilogia Bill Rhodes. Acho que tem uma série que adapta ele, e aí o Mr. Mercedes é o livro mais famoso dessa série. Não sei se é porque é o primeiro, mas tá nessa capa aqui. Eu preciso, na verdade, adquirir os outros, mas li um pedaço e gostei bastante desse livro aqui, não finalizei, para variar. Os próximos livros, Christine, esse aqui é um clássico da Sessão da Tarde, talvez. Acho que década aí de 90, esses filmes que passavam anos 2000, que retratavam esses carros assassinos e tal, faziam muito sucesso. Nunca li o livro, eu tenho aqui minha edição para ler em algum momento. Eu tenho essa edição aqui de A Torre Negra, que é a edição que eu acho, pelo menos, mais bonita do que já tinha sido lançado. A Suma tá lançando um box todo repaginado. Com certeza eu quero ter essas novas edições, que as capas são bem bonitas, e aí a oportunidade de ter esse box, né? Mas eu gosto muito dessa edição da Torre Negra. Se eu encontrasse em bom estado, em sebo e tal, talvez eu nem fizesse a troca por essas edições novas que estão sendo lançadas. Mas está aqui o meu único volume de A Torre Negra. Eu tenho esse livro aqui do Stephen King, A Maldição do Cigano. Eu tenho a impressão que esse livro foi relançado aqui no Brasil com outro nome, mas eu acho que eu deveria ter pesquisado isso antes de gravar o vídeo. Talvez aqui na hora da edição eu coloque, mas eu posso estar falando muita besteira. Mas eu acho que é o livro Salem agora. Mas se for realmente, eu coloco um aviso aqui se eu tô passando vergonha ou não nesse vídeo. E agora por fim, não, na verdade por fim não, tenho dois aqui ainda, mas é Misery, Louca Obsessão, também Stephen King, um dos livrinhos mais curtinhos dele. E não li também, para variar, tem vários dele aqui que eu não li, mas em que eu quero ler. Eu tenho aqui do Richard Bachman sobre o pseudônimo, né, do Stephen King, que é A Longa Marcha. Recentemente a Suma lançou um outro livro dele, né, com esse pseudônimo, que eu me esqueci o nome aqui, eu vou deixar a capa aqui agora, mas eu tenho esse livro aqui e ainda também não li, acho que também esses livros estavam esgotados, e aí a Suma está trazendo em um novo formato. Eu gosto muito dessas capas que ela está lançando esses livros. E aí o livro Belas Adormecidas, que ele escreve com o filho dele, Oil King, acho que é isso o nome, mas tá aqui, é um senhor calhamaço, né? Se eu não me engano, esse livro ele foi adaptado para série, talvez, ou filme, não tenho bem certeza, mas tenho muita curiosidade em ler esse livro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco da minha coleção, do meu acervo de livros do Stephen King. É um autor aí que eu gosto muito de ler e que eu gostaria de trazer mais aqui para o canal. Antes de finalizar o vídeo, eu gostaria de reforçar os recados iniciais. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar ao longo do vídeo, que isso ajuda muito na divulgação e faz com que o Recomendo Ler chegue a mais pessoas. Tem vídeo aqui no canal toda quarta às 8 horas e todo domingo às 10 horas da manhã. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado aos novos inscritos do canal e até o próximo vídeo.